o modelo de gestão está sendo levado à frente por seres humanos, como a incineração, por exemplo, é um exemplo, e outros são exemplos de como a população está ficando sem saúde, porque eu fiquei sem saúde depois de trabalhar 1 ano e meio para resolver uma questão básica do meu teto, e digo isso como coletivo, porque há muita gente que ficou na mesma situação que eu e não tem os elementos que eu tenho, nem de instrução, nem de formação, nem de concepção de luta por os direitos. Então é só isso. Obrigada. O próximo inscrito é o senhor Armando Otaviano Júnior, por gentileza, o microfone está à direita. Só tem 5 minutos de palavra, senhor Armando. Obrigado. Munícipes de Campinas, catadores e catadoras do município de Campinas, boa noite. Boa noite à mesa. Eu sou da articulação estadual do Movimento Nacional de Catadores e desde o início desse ano estamos tentando realizar um trabalho aqui junto com os catadores organizados aqui nas 14 organizações aqui no município de Campinas, né? Gostaria de estar cumprimentando primeiro todas as catadoras e catadores, as entidades de apoio, que têm compromisso de fato com a nossa categoria de trabalho. Bom, como nós sabemos, no dia 27, no dia 24 até o dia 27 do mês passado, em Brasília, aconteceu a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que o tema foi a questão dos resíduos sólidos. Infelizmente, eu não vejo nessa audiência pública, né? E para quem não sabe, principalmente os nossos grandes gestores públicos, a conferência é uma opinião que a sociedade tem sobre determinado tema, né? E a conferência, abaixo das leis, ela é soberana. Ela reflete uma opinião que tem toda a sociedade. Na conferência municipal, da qual nós participamos aqui de Campinas, né, falou-se, né, foi muito claro a nossa posição pela remuneração pelo nosso trabalho. Aliás, o nosso trabalho é feito gratuitamente desde os anos 50, né? Então, já faz quase 70 anos que a gente estamos ainda no sistema da escravidão ainda, né? Segundo ponto, deixou claro, tanto a Conferência Municipal quanto a Conferência Nacional, não há incineração. E aqui, a Prefeitura Municipal de Campinas não está deixando muito claro que tipo de tecnologia é essa. Eu sou de uma região, senhores, que é o ABCD Paulista, né? Vocês devem conhecer, né? E lá em São Bernardo do Campo, a maior cidade da região, também está com essa péssima ideia de estar incinerando. Mas o nosso movimento, nós estamos lá forte, se ir resistindo a esse problema, e pode ter certeza, Campinas também, se a gente se organizar e se a gente tiver comprometimento, a gente vai dar uma lição e vamos dizer, de fato, não há incineração. Terceiro ponto, que eu queria estar colocando aqui, no eixo temático da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que foi aprovado, aliás, foi a segunda mais votada, se eu não me engano, né, que foi a questão de garantir recursos financeiros para que os municípios e o Distrito Federal tenham condições para que as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis executem o trabalho de coleta seletiva. Outra proposta aprovada é alterar a lei que diz no artigo sobre a incineração. Outra proposta aprovada, garantir a capacitação e a qualificação profissional da categoria. Eu não estou sentindo aqui nesse plano nada, absolutamente nada, o que foi definido na Conferência Municipal, daqui no município de Campinas, como na Conferência Nacional. E o sinal de alerta, senhores catadores e catadoras. Vamos ficar muito atentos sobre o que vai dizer o poder público. E vamos ficar muito mais atentos ainda que nós temos o desafio de estar organizando melhor a nossa categoria aqui em Campinas. É não só as palavras que eu vou estar aqui contribuindo para o debate e
Coleta seletiva sem catador é lixo. Boa noite a todos. Obrigada pelas suas palavras, senhor Armando Otaviano. Passamos agora ao próximo inscrito, o senhor Jarbas José Pires. Por gentileza, senhor Jarbas, queira utilizar o microfone logo à direita. O senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos, principalmente aos catadores aqui presentes, que muitos vieram direto das cooperativas, após trabalhar, presente aqui nessa audiência. Nós, catadores e catadores de materiais reciclados de Campinas, pedimos a atenção de todos e de todos os moradores da nossa cidade. Estamos ameaçados por esse governo municipal. Negociações estão sendo feitas de forma a excluir nós, catadores. Estamos aqui para demonstrar nossa organização enquanto categoria de trabalhadores que não estão sendo devidamente reconhecida como o principal ator na gestão de resíduos sólidos urbanos, que já compomos a base da cadeia produtiva de reciclagem. Nossa proposta defendida pelo Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis e de Reciclagem Popular, já que se trata da melhor rota tecnológica para concretizar a gestão integrada dos resíduos sólidos, defendida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305/2012, que é redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambiental adequada dos rejeitos. Reivindicamos que nossos impostos sejam revertidos em recursos para fornecer a necessária estruturação das associações e cooperativas de catadores de Campinas, bem como a contratação e remuneração pela Prefeitura pelos serviços prestados, com implementação de tecnologias sociais adequadas ao trabalho autogestionário. Durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, ocorrida nos dias 24 e 27 de outubro, foram aprovadas 4 moções alinhadas com as discussões desde as conferências municipais e estaduais, e tiveram total apoio dos conferencistas. Entre as moções aprovadas estão a não à incineração, contra as PPPs, parcerias público-privadas e por uma rota tecnológica de gestão e tratamento de resíduos favoráveis à reciclagem. Estamos reivindicando transparências nas negociações da proposta para pensarmos em uma solução conjunta para a problemática do lixo de Campinas. Solicitamos a inserção de um representante catador na comissão técnica, em que está responsável pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e a gestão integrada dos resíduos sólidos que se encontram na fase de construção. Muito obrigado. Gostaria de chamar a senhora Maria Celeste Piva para fazer uso da palavra, por gentileza, no microfone à direita. A senhora tem 5 minutos. Boa noite a todos. Eu estou assim indignada com a proposta de plano de saneamento básico e a questão da gestão dos resíduos sólidos. Me parece que vocês rasgaram o Plano Nacional de Resíduos Sólidos quando vocês não verificam, não consideram as diretrizes desse programa, desse Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E eu gostaria aqui de deixar registrado os 11 princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos que vocês não estão contemplando nesse plano de gestão dos resíduos sólidos. Os princípios são a prevenção e a precaução. O segundo, o poluidor pagador e o protetor recebedor. A visão sistêmica na questão dos resíduos sólidos que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. O desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade que clamam pela participação
já há muito tempo para essa prefeitura. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promoção da cidadania. O respeito à diversidade locais e regionais, direito da sociedade à informação e ao controle social, a razoabilidade e a proporcionalidade, que não foram considerados em nenhum momento na elaboração desse plano. E eu quero fazer uma proposta aqui de que a gestão dos resíduos sólidos saia do plano de saneamento básico, porque está dentro da lei de saneamento, os 4 tipos de produtos, né? Gestão dos recursos hídricos, esgoto e drenagem e a gestão dos resíduos sólidos. Não necessariamente e obrigatoriamente a lei coloca a gestão de resíduos sólidos dentro do plano de saneamento. Ele pode estar ou não estar. E eu gostaria de fazer uma proposta para essa plenária, para a gente poder levar à votação, que esse plano de gestão integrado de saneamento básico fique fora, para que haja inclusão e participação de catadores, de cooperativa e da sociedade civil, nos seus mais diversos representantes, inclusive universidades, participem de fato da elaboração, considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E outra questão que eu queria considerar em relação ao que foi apresentado aqui de água e esgoto, obrigatoriamente, quando há alguma obra de água, esgoto, drenagem, com recurso do governo federal, a obrigatoriedade do trabalho de educação ambiental. E eu gostaria de saber se outros recursos que vêm para o município, que não seja do governo federal, que exige, né, esse trabalho de educação ambiental, que vai estar previsto nas ações da Sanasa ou nas ações de drenagem, esgoto e água. Obrigada. Fechado o bloco de perguntas, eu passo para a mesa responder, iniciando pela coordenação do plano, pela senhora Silvia Regina Domingues Teixeira, posteriormente resíduos sólidos e posteriormente saneamento. Bem, eu anotei aqui a pergunta da senhora Silvia Graciela, e o principal questionamento dele é a respeito do grupo de trabalho técnico. Então, a gente vai, no decreto, propor, provavelmente, que continue o mesmo grupo até que o projeto de lei seja proposto ou não um novo grupo de acompanhamento interno da administração direta, que presta o serviço. Isso não quer dizer que a sociedade não participa, ela participa na forma dos conselhos ou no encaminhamento das propostas dela. Só que a gente tem que ter um grupo contínuo que vai compilar as informações dos diversos órgãos que prestam esse serviço para poder dispor, senão não tem como ser discutido isso. É um grupo que vai compilar. Nós sentimos, assim, agora na elaboração do plano, principalmente porque os técnicos não são dedicados exclusivamente a um plano de saneamento, eles participam de muitas outras atividades. A dificuldade que é juntar todos numa sala, em determinado dia, tanto que nós abolimos isso. A gente trabalhava de forma temática, revisando, fizemos reuniões conjuntas e a gente disponibilizou sempre que havia um produto fechado, no sentido de validado pela questão técnica, foi disponibilizado na internet. Agora, quanto à forma de diálogo que a senhora questionou, que se a gente publica não é uma forma de diálogo, aí eu vou ter que discordar um pouco da senhora, porque é uma forma. Agora, convidar todos os meses a fazer isso, na realidade os conselhos têm essa função quando eles fazem as reuniões ordinárias, não há por que não constar de pauta de alguns conselhos que essas questões sejam levadas diretamente ao grupo. Os conselhos têm essa função e as reuniões ordinárias ou extraordinárias deles podem contemplar essas pautas, para ser de uma forma organizada, até para a sociedade poder se organizar e ir com uma proposta direta para isso chegar ao grupo técnico. Agora, então, não sei, a gente, dentro do que a gente tem disponível hoje de recursos humanos e de mídia e de forma, é como a gente conseguiu trabalhar.
O grupo técnico, eu falei assim, esse primeiro grupo técnico provavelmente vão ser feitos pelos mesmos integrantes. Pode ser que depois, até para ser um grupo de acompanhamento mais eficaz, seja até um grupo um pouco mais reduzido, ou talvez com reuniões esporádicas com maior, contemplando mais outros participantes. A gente ainda não conseguiu definir isso muito bem. Chegamos até a proposta de existir um grupo de acompanhamento contínuo. Foi até onde a gente chegou. Tá bom? Era isso que eu tinha para... Não sei se ficou alguma coisa para responder. Sou Fernando Carbonari, por favor. Então, o primeiro ponto, aquela questão da coleta mecanizada. Os senhores viram nas nossas planilhas, eu até falei que fui sintético porque não havia tempo de entrar em tantos detalhes, mas no plano que está disponibilizado para os senhores há 30 dias, ali eu acho que está bem detalhado. Existe investimento, existe meta, existe ação, existe programa para coleta seletiva para os 20 anos próximos desse plano, sendo que isso começa a partir deste próximo ano, em termos de planejamento. Ou seja, a coleta seletiva, ela não fica excluída com a coleta mecanizada, não fica de nenhuma forma. O que eu venho dizendo, e vou reforçar isso mais uma vez, é que o que nós precisamos é ter um programa que aumente a eficiência da separação do material reciclável na origem, que é o quê? Dentro da residência, não estou falando da porta do cidadão. Isso passa por educação ambiental. E nós temos programa, ação também para esse pilar na parte de educação. Ou seja, eu quero deixar bem claro que em nenhum momento a municipalidade exclui a coleta seletiva dos outros programas que fazem parte dos pilares da lei federal. Em nenhum momento. Quanto à questão de incineração, não há em nenhum momento nesse documento de sei lá quantas páginas a palavra incineração de resíduos. Eu disse, vou voltar a falar. A questão do resíduo sólido, vamos dizer assim, de maneira bem genérica, do lixo de Campinas, nós tínhamos até hoje, e vai perdurar por um contrato novo até o final do próximo ano, um modelo de gestão que ele se esgotou, que é o quê? A coleta simples, nenhum tratamento e colocar o lixo diretamente dentro de um aterro sanitário, com índice de recicláveis que nós temos e confessamos aí, ineficaz de 2%. Esse modelo está esgotado, a gente reconhece isso e quer partir para um novo. Esse modelo ele passa por dois aspectos. O modelo econômico e financeiro e o modelo tecnológico. E é exatamente esta fase, se os senhores virem na planilha que tem lá,